Provavelmente você quer ser mais produtivo e você quer deixar de ser preguiçoso, que na verdade você não é preguiçoso, mas isso é uma coisa que você vai entendendo ao longo desse vídeo. A realidade é que todo vídeo de procrastinação, todo vídeo de produtividade, todo vídeo que envolve essa ideia de vencer a procrastinação ou vencer a preguiça de forma objetiva, ela sempre tem os mesmos traços, as mesmas ideias, as mesmas técnicas, e é exatamente esse o problema. E aí, quando você pensa nisso, eu quero que você realmente faça uma reflexão agora e pensa agora, nesse exato momento que você tá vendo esse vídeo, o que você deveria estar fazendo para ser mais produtivo. Esse pensamento já responde a pergunta que você tá buscando nesse vídeo, que é: você já sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. Aqui você não vai encontrar a resposta da primeira pergunta, que é como ser produtivo. Pelo contrário, eu quero que você apenas faça aquilo que você precisa fazer. E aqui nesse vídeo a minha ideia é tentar te dar 5 dicas para você conseguir fazer isso de forma ativa, porque você agora já sabe, você já é ciente, você já tem consciência de que o seu problema não é não saber o que fazer, porque você sabe o que você precisa fazer para ser mais produtivo. Você só não faz. Essa é a grande realidade da sua vida, você só não faz. E antes eu preciso te dar uma nomenclatura, porque eu acredito que a maioria das pessoas vai se identificar com isso, porque eu também já me deparei com essa situação. Existe uma coisa chamada energia de ativação. Energia de ativação é como se fosse um pico de energia que o seu cérebro ele precisa enviar para o seu corpo para fazer com que ele tome uma ação. Então imagina que numa escala de 0 a 100, 100 é um ponto que você vai e faz aquela ação, e 0 é o ponto em que você tá, que você não faz, que você fica prostrado na cama, não consegue se movimentar, não consegue fazer. Todas as dicas que a maioria dos vídeos te dão, geralmente eles envolvem sair do 0 ao 100 muito rápido. E isso não é funcional, isso não é lógico. O seu cérebro ele não vai conseguir tomar uma ação do nada, de 0 a 100. Nesse processo que eu vou te ensinar, nessas 5 dicas, a ideia é que você saia de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 e de 80 a 100. Eu quero que você faça um trabalho de migalhinha em migalhinha para chegar no desejado 100. E isso por si só é realmente o que vai te tornar mais produtivo. Não se cobre tanto. Vamos seguir aqui a linha de raciocínio, como eu já falei no começo do vídeo. Por favor, se inscreva e deixa o like, porque esse vídeo aqui ele foi feito pensando realmente em resolver o seu problema. A primeira dica é: seja sincero consigo mesmo. Converse com você sobre a sua dificuldade. Entenda que quando você torna você mesmo um amigo, quando você entende que você e você são meio que duas coisas diferentes, existe o você inconsciente e existe o você consciente. Quando você começa a verbalizar um pouco mais as coisas que você pensa pra você mesmo e aceita que você tem um problema e aceita que você talvez não tenha um propósito, isso te dá um alívio mental de aceitar que você realmente não está 100% bem. Você talvez não entendeu ainda o que você gosta de fazer, você ainda não encontrou uma paixão para você estudar todos os dias, para você entender todos os dias, para você trabalhar naquilo que você realmente gosta. E essa conversa, essa sinceridade que você tem consigo mesmo é o que vai fazer de começo total diferença. Aceitar o problema é a principal ferramenta que você tem para começar a deixar a procrastinação, deixar a preguiça de lado e se tornar uma pessoa muito mais proativa. E consequentemente, é claro, você vai conseguir, fazendo essa primeira coisa, as outras 4 que eu vou te passar vão se tornar muito mais simples e fáceis. A segunda dica, ela é uma das melhores dicas, por sinal, que é: consuma conteúdos de forma intencional. Inácio, como assim consumir conteúdos de forma intencional? Eu quero que você pare de consumir conteúdos aleatórios, avulsos. Eu quero que você comece a selecionar os conteúdos que você assiste. E esse realmente é um ponto grandioso na sua jornada, porque hoje você consome, mas não consome nada. No final das contas, você só consome, joga fora e volta pra consumir de novo. O que eu quero é que você pegue agora todos os influenciadores que não agregam em nada na sua vida, tire eles, comece a deletar eles, para de seguir, desativa tudo que você tiver pra desativar deles, tira tudo deles da sua vida e troque por referências melhores. Basicamente, o que você tem que fazer é eliminar o lixo e trazer o que é bom. Não que os outros sejam lixos, tá? Mas se você quer se tornar
mais produtivo, você precisa fazer isso. Eu separei aqui uma lista das pessoas que eu admiro e que eu sigo elas, eu acompanho bastante a maioria dos conteúdos que elas postam, então quando eu tô consumindo conteúdo, eu tô absorvendo coisas realmente úteis pra minha vida. Eu vou estar deixando aqui do lado todas as minhas referências que eu mais acompanho, que eu mais utilizo pra consumir conteúdo e ao mesmo tempo absorver algum tipo de conhecimento, beleza? Então tá passando aqui do lado, pega depois, anota aí numa folha ou no seu bloco de notas e depois você segue todas essas pessoas que eu garanto que elas vão te ajudar bastante. A terceira dica é que você precisa escrever as suas ideias em uma folha de papel, num caderno, sei lá, numa folha sem pauta, o que você quiser. Mas você precisa tirar as coisas da sua cabeça e é exatamente esse o primeiro ponto dessa terceira dica. Quando você tira os seus pensamentos da sua cabeça, a sua mente, ela para de pensar sobre coisas aleatórias e ela começa a enxergar aquilo que você tá pensando. Então, a primeira coisa, que é no caso, o primeiro benefício dessa terceira dica, é que você vai conseguir tirar o peso mental do seu cérebro e colocar ele numa folha de papel. A segunda coisa, o segundo benefício dessa dica é, como eu falei lá no começo, você vai conseguir diminuir a energia de ativação para fazer algumas coisas. Por exemplo, quando você tira as suas ideias e coloca numa folha de papel, o seu cérebro, ele já sabe exatamente o que ele precisa fazer. Então, se for o caso, você escrever, eu preciso fazer um bolo. E aí, você cria subtarefas dessa tarefa. Comprar ingredientes, bater a massa, deixar descansando, colocar no forno, comer. Pronto. Você pega uma tarefa grande e divide ela em várias subtarefas. Essa é uma dica, assim, extremamente potente, que se você aplicar ela, com toda certeza você vai conseguir ter resultados muito melhores e sair da procrastinação. E por último, o benefício mais importante dessa dica, que agora que eu me lembrei, você começa a ter controle sobre os seus próprios problemas. E esse é um ponto muito importante. Quando você assume a responsabilidade dos seus problemas, a maioria das coisas acaba se consertando sozinha, porque você para de colocar a culpa em fulano, em ciclano e beltrano, no Pedro, no Joaquim, e você começa a colocar a culpa em você. Se você não faz, a culpa é sua. Então, colocar as coisas no papel vai te dar controle do que você tem que fazer. Fazendo as coisas que você tem que fazer, você ganha uma coisa que eu acho que é o que a maioria quer, que é paz mental. Então, essa é um grande benefício, na minha opinião, dessa terceira dica. A dica 4. Antes de eu te falar, eu quero de novo enfatizar, eu preciso do feedback para saber se esse vídeo de alguma forma te ajudou. Gostaria sim de críticas construtivas que você pudesse ajudar para melhorar ainda mais esse conteúdo. Já comenta aqui embaixo e me diz o que você tá achando. A quarta dica também é uma dica bem filosófica, um tanto quanto lúdica, que é procure potenciais humanos. Por exemplo, o que é um potencial humano? São potências que humanos alcançaram que vão ajudar você a se inspirar e a entender que você também pode fazer. Eu peguei aqui alguns exemplos para te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso, que é, primeiro, Steve Jobs. Esse cara, ele quis revolucionar a indústria de computadores pessoais, simplesmente para poder dar ao público algo que era inacessível antes da criação da Apple. E depois dele vieram outras empresas que fizeram a mesma coisa, porém, o projeto dele foi o que abriu as portas para exatamente o que está acontecendo agora. Você hoje pode me ver, você hoje, do lugar que for que você tiver, você pode ouvir o que eu tô te falando, acessar informações com a criação de alguém. E isso é um ótimo potencial humano. Um homem, uma pessoa, conseguiu transformar e criar uma indústria que muda a vida das pessoas de uma maneira incrível. E isso é algo que você também pode fazer. Não é uma coisa em particular que só ele conseguiria fazer. Qualquer um consegue fazer. Uma segunda coisa é Mark Zuckerberg. Esse cara, ele tinha como intuito de ter criado o Facebook simplesmente para conectar estudantes de universidades. E hoje, as redes sociais, elas conectam o mundo inteiro. E é exatamente também esse o ponto. Você consegue conectar pessoas, não com redes sociais. Você consegue criar projetos, workshops, eventos, vídeos. Você consegue criar blogs, artigos sobre qualquer coisa. E isso vai te possibilitar transformar a vida das pessoas, dando sentido para sua própria vida. O ponto de entender que esses caras, eles não têm nada de especial, porque você também pode fazer isso. O potencial humano é uma coisa assim surpreendente, que quando você começa a ter os olhos de um criador para outros criadores, você entende que você também pode fazer tudo que eles fazem. E por último, eu mesmo. Eu sou uma ótima referência para você ter como base. Eu criei uma agência de marketing digital, que hoje não é mais agência. Eu decidi ensinar outros criadores a criarem conteúdo de forma 100% autêntica. A minha intenção é fazer com que aqueles que não tiveram a
oportunidade, que foram podados pela vida em questões criativas, se tornarem pessoas mais criativas usando a sua própria autenticidade. É uma causa nobre e é uma causa que hoje eu amo dizer que eu vivo disso. Eu vivo fazendo isso independente de onde eu vou. Eu ajudo as pessoas a ativarem dentro delas a autenticidade plena. Elas conseguem ter sucesso na vida simplesmente sendo elas mesmas. E por último, a dica número 5, que na minha opinião é a mais importante, é uma coisa que você vai fazer agora e você vai ter resultado agora. Anota essas 4 coisas que eu vou te falar. A dica número 5 é: crie tempo. Inácio, é impossível criar tempo. Não é impossível. Primeira coisa para você criar tempo: exclua as suas redes sociais do seu telefone. Por quê? Quando você excluir as redes sociais do seu telefone, você só vai ter como acessar as redes sociais através do seu computador. Isso por si só vai otimizar ainda mais o uso das suas redes. Então, quando você fizer isso, você vai diminuir o seu tempo de tela e você agora criou tempo. Você agora vai ter mais tempo para fazer outras coisas. A segunda coisa: filtre as pessoas que você segue. Como eu já falei anteriormente, você precisa selecionar as pessoas corretas para quando você abrir as suas redes sociais no seu computador, você não ver besteira, você se alimentar de coisas úteis. E esse também é um ponto extremamente inteligente que você pode estar usando. A terceira coisa e penúltima desse quinto tópico, dessa quinta dica, é: refaça o seu algoritmo. Como assim refazer o meu algoritmo? Você precisa começar a botar no seu explorar do Instagram, na sua home do YouTube, conteúdos realmente relevantes. Consuma infinitamente conteúdos bons que vão te ensinar alguma coisa, seja sobre produtividade, economia, espiritualidade, se você acredita, enfim, qualquer coisa que não seja fofoca, que não seja aqueles vídeos de comida. Você precisa filtrar coisas realmente úteis que vão fazer o seu tempo valer a pena. E a quarta e última é: temporize os seus aplicativos. Coloque limites em cada aplicativo, seja no seu celular, seja no seu computador, porque hoje é possível você fazer isso até mesmo no Instagram Web, quando você acessa pelo domínio, né, instagram.com, você acessar por lá, você pode colocar tem um controle de tempo, se eu não me engano, que você consegue colocar, por exemplo, 15 minutos por dia ou talvez 1 hora por dia, eu não me lembro ao certo, mas você consegue hoje temporizar e bloquear o acesso excessivo das suas redes, diminuindo ainda mais o seu tempo de tela. No YouTube também tem essa opção, então eu recomendo que você faça isso em todas as redes que você usa, que provavelmente vão te ajudar e muito. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que isso realmente tenha te ajudado. Se você não gostou do vídeo, não precisa dar o like. Se você também não gostou de mim, não se inscreva, mas por favor, deixe uma crítica construtiva aqui embaixo para eu poder aumentar ainda mais a qualidade dos vídeos e poder trazer conteúdos que realmente sejam relevantes para você e para o público em geral. Eu vou ficando por aqui e até mais.